Bem-vindo ao programa Envolva-se. Obrigada por estar conosco mais uma vez. É sempre um privilégio poder compartilhar da vida de Deus e do seu amor leal com você. Nosso Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nele, em Jesus, nós temos sido enriquecidos em tudo, em toda graça e em todo conhecimento. Nosso Deus é bom e generoso. Por isso, Ele nos enviou a Sua palavra santa e gloriosa para nos ensinar acerca de todas as coisas. Verdadeiramente, esta palavra é vida para aqueles que a acham e saúde para todo o nosso corpo. O nosso Deus, bom e fiel, não somente enviou a palavra, mas também enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar em toda a verdade. E eu quero compartilhar com você hoje algo que nos preocupa a todos nós. Como podemos guardar o nosso coração, as nossas emoções, por meio dessa palavra? Em Provérbios 4, 23, o sábio nos garante de tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Você sabia que é do seu coração que procede todas as suas circunstâncias? Como o homem pensa, assim ele é, verdadeiramente. Quando o Espírito Santo falou comigo a primeira vez sobre isso, falei, eu não acredito, Espírito Santo, que tudo isso procede de mim mesmo. E o Espírito, manso e suave, como somente Ele é, falou sim, de tudo o que você deve guardar, Marilis, guarde o seu coração. Ou preste bastante atenção no seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. As nossas motivações é a base de todas as nossas ações. Então, se você está motivado pela raiva, por exemplo, as suas atitudes será baseada na sua motivação. Se a sua motivação é chamar a atenção de alguém, todas as suas atitudes será movida ou tomada baseada nessa motivação. No livro de Gênesis, nós temos um exemplo prático disso. Gênesis 37. Eu vou ler com você. Gênesis 37, a partir do verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas coloridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. O texto que acabamos de ler diz: odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Todas as atitudes dos seus irmãos agora era movida por esse sentimento, por essa motivação de ódio, cultivado e acalentado no coração dos irmãos de José contra ele. Se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos ver
que esta motivação no coração deles levaram os irmãos de José a atitudes extremas, a ponto de desejar a morte de José. Planejaram a morte de José. Ainda que a soberana mão de Deus interviu e não permitiu que eles o fizessem. Mas eles lançaram José em um poço e deixaram ele ali toda a noite e discutiram entre si o que fariam contra ele. E o venderam como escravo. Esse relato é a parte dos irmãos de José. Eles cultivaram ódio no coração deles por ver o amor do pai numa medida mais generosa, vamos dizer assim, para com José. Mas José também teve um sentimento. E é este sentimento que nós vamos observar juntos. José cultivou no coração dele a mesma postura de sempre. Quero ler com vocês Provérbios 4. Provérbios 4, os primeiros versículos. Ouvi, filho, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. José sabia que a vida dele dependia dos ensinamentos recebidos do seu pai. Com 17 anos de idade, José foi instruído por Jacó acerca das coisas de Deus, exatamente como ele fazia com todos os outros filhos. Mas José teve um comportamento diferente. José se dedicou a aprender, a atentar para o ensino que lhe era dado. Nós lemos aqui em Provérbios: isso é saúde para o seu corpo. É vida para quem o acha. O ensinamento da palavra guardou José, guardou os pensamentos de José, guardou o coração de José. Durante toda a noite, o que você acha que José fez naquele poço? Ficou atormentado? Não. Ele guardou o seu coração com os ensinos que ele tinha recebido. Passou tempo instruindo a si mesmo. José, tenha calma, porque o Deus do seu pai é o seu Deus e ele lhe guarda. Ele guarda a sua vida, ele guarda a sua entrada e a sua saída. A palavra do nosso Deus é, em tudo, a verdade. Se a palavra do nosso Pai guardou a vida de José, também guarda a minha vida e a sua vida. Nós podemos confiar nessa palavra. Nós podemos crer que Deus é o Deus que nos guarda e nos livra em todos os momentos. E José guardou o seu coração. E do coração de José, ele tirou o que ele precisava para aquele momento de aflição. José foi levado ao Egito, vendido por seus irmãos. Ele foi levado ao Egito. Um povo estranho, que ele não conhecia a língua, que ele nunca tinha visto, vendido como escravo, tinha que trabalhar na casa do seu senhor Potifar. Mas ele manteve a mesma atitude de espírito. Conservou seu coração na mesma motivação. Inclinou seu ouvido aos ensinos do seu pai. Desenvolveu íntima comunhão com Deus. E esperou com paciência no Senhor. E aquele que sonda os nossos corações, que nos ouve em secreto,
exaltou José publicamente. Quando José teve a oportunidade de estar frente a frente com seus irmãos, qual foi a motivação do coração de José? A palavra de Deus era o que motivava as ações de José. E a palavra do nosso Pai nos ensina: perdoa aos seus devedores. Se lhe fizerem mal, não retribua mal com mal. Antes, vença o mal com o bem. José foi elevado a primeiro-ministro do Egito. E naqueles dias veio grande fome sobre a terra. Se você conhece a história de José, você sabe disso. E o que aconteceu? Todas as nações ao redor do Egito iam ao Egito buscar alimento, comprar alimento. E não foi diferente com a tribo de Jacó e com seus filhos. Eles foram ao Egito comprar alimento, porque soube que lá no Egito havia comida, mantimento, e que os governantes do Egito estavam vendendo o mantimento. E lá foram os irmãos de José, frente a frente com seus irmãos. José teve no seu coração a motivação correta para lidar com eles. Compaixão da parte de Deus. Estendeu a sua destra de comunhão para os seus irmãos e os recebeu em amor. O nosso Deus sabe nos ensinar a sua palavra. O nosso Deus sabe nos ensinar a guardar o nosso coração. Você pode aprender com Ele a guardar suas emoções, guardar o seu coração, porque é do nosso coração que procede as saídas da vida. Você quer um ambiente de paz no seu trabalho? Preste atenção no seu coração. Como está escrito, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Guarda os seus lábios de falar dolosamente. Guarda o seu coração com a sã doutrina, com a palavra do nosso Deus. Esta palavra é a verdade. Esta palavra é a sua vida. É a minha vida. Por ela nós vivemos, nos movemos e existimos. Dê atenção a essa palavra. Deixa o Espírito Santo ensinar você essa palavra. E esta palavra mudará a sua vida, mudará o seu modo de pensar, mudará o seu futuro. Do seu coração procede as saídas da vida. Todas as soluções para qualquer problema está em você. O Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus nos garante que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem em você a sabedoria de Deus para solucionar qualquer problema. Inclina o seu ouvido. Dá atenção ao ensino que o Espírito Santo tem trazido no seu coração. Dê razão a ele. Não dê ouvidos às várias doutrinas. Dê ouvido ao Espírito da verdade. Ele foi enviado para ensinar você toda a verdade. E a palavra do nosso Pai é a verdade acerca de qualquer assunto. Envolva-se com ela. Envolva-se com o Espírito Santo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pensamos ou pedimos ao nosso Deus. Obrigada por estar conosco. Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você e sobre a sua família. Até o próximo programa.